Olá, queridos, bem-vindos a mais uma edição do Grow Podcast, edição especial em parceria com o Base 27. Estamos aqui em Vitória, no Espírito Santo, e hoje o convidado é o Antônio da TimeNow. Antônio, muito bem-vindo. Obrigado. Ter você aqui. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter um momentinho da sua agenda e vamos falar de inovação. Você que ainda não acompanha, já segue a gente no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast, para falar de gestão, inovação e crescimento de negócio. Antônio, Show. Comenta primeiro, se apresenta, a galera conhecer você e depois a gente vai falar um pouquinho da TimeNow. Quem que é você? Bom, vamos lá. Eu costumo me apresentar de trás para frente, né? Então, hoje eu tenho o privilégio de liderar a TimeNow como CEO e assim que eu me apresento é de fato um privilégio, traz uma carga de responsabilidade, mas a gente na TimeNow não reclama de segunda-feira, nem na sexta-feira fala sextou. A gente se diverte ao longo da jornada, então para mim é de fato um privilégio liderar hoje a TimeNow como CEO. Sou engenheiro de formação, sou mineiro, sou casado com a Raquel, pai da Manuela. Já estou aqui no Espírito Santo há 20 anos, mas sempre numa jornada executiva, viajando bastante, muito tempo. Passei muito tempo na minha carreira numa mineradora, então ficava muito em Belo Horizonte. E nos últimos 4 anos, quase fazendo 5 anos, eu estou na TimeNow, liderando a empresa e com muitos desafios, mas como eu disse, com bastante diversão também. Legal, o desafio pelo visto bem aceito, né? Assim, eu tenho o peso nos ombros da responsa, mas é um desafio gostoso. Você e a equipe matam no peito. Sem dúvida, né? A gente hoje vive o desafio do crescimento. É muito desafiador, mas pelo menos são desafios por motivos bons, né? É claro que na carreira a gente já viveu negócios em crise, em dificuldades, também são desafios, mas são desafios não tão divertidos assim. O desafio do crescimento é sempre um desafio que estimula, que traz consequências, que traz responsabilidade, que traz muitas dificuldades, mas que pelo menos a jornada é uma jornada de crescimento, é uma jornada que permite a gente gerar emprego, que permite a gente causar um impacto positivo na sociedade. E no fim da jornada é isso que a gente quer. Bacana. Vamos falar então da TimeNow, desse grande veículo de impacto. A TimeNow é uma referência aqui, mas tem gente nos assistindo aí de tudo que é canto do Brasil, alguns até de fora, que talvez não conheçam. Conta pra gente da TimeNow, o que vocês fazem, o tamanho, Legal. Como é que tá. Legal, a TimeNow é uma empresa de 26 anos, foi fundada em 1996, numa jornada muito tradicional no Brasil, né, de 2 empreendedores, o Francisco e o Sérgio. A TimeNow é uma empresa de gestão de projetos, então o nosso núcleo de competência está relacionado a gerir projetos. Evidentemente, depois de fazer isso durante tanto tempo, você começa a enxergar que gestão de projetos é uma coisa um pouco mais ampla, né? Mas a gente tem um foco muito grande em gestão de projetos industriais, mas não só, gestão de projetos também imobiliários. E também começamos a atuar um pouco em consultoria relacionada à gestão de projetos, à transformação digital. A TimeNow tem crescido bastante, cresceu na história dela como um todo, mas nos últimos 5 anos a gente tem crescido muito. A empresa praticamente vai multiplicar até o ano que vem, em 5 anos, por 5 vezes o nosso tamanho. Esse ano a gente vai crescer da ordem de 50% em 2022. Vamos faturar um pouco menos de 400 milhões de reais esse ano. Mas mais importante do que resultados financeiros, que eu costumo dizer que resultado financeiro é consequência, né? A gente faz isso através de 1.700 colaboradores e colaboradoras nas 5 regiões do Brasil. A gente tem uma operação nos Estados Unidos, tem uma operação iniciando também no Paraguai. Então, a gente é uma empresa de gestão de projeto. Gestão de projeto é capital intelectual. Somos uma empresa de pessoas, como todas as empresas deveriam ser. A diferença é que algumas empresas têm ativos e outras não. A gente é asset light. A gente é capital intelectual, então a gente tem uma crença que a gente faz através das pessoas. Então, a gente tem valores muito sólidos na empresa. Você vai ver lá na TimeNow que eles não estão nos quadros, nas paredes, porque pouco me importa que eles estejam lá, muito me importa que eles estejam sendo praticados pelas pessoas. A gente atua no Brasil todo, então tem o desafio da cultura, tem o desafio de crescer mantendo a cultura, mas a gente tem conseguido navegar bem nesse desafio. A gente tem uma visão de futuro, que é um plano que a gente estabeleceu até 2030, da gente ser uma empresa ainda mais relevante, global e digital.
Relevância para nós tem a ver com o impacto positivo que a gente causa na sociedade. Evidentemente, o impacto positivo será maior quanto maior você for, mas não é maior por ser maior, é ser maior causando um impacto positivo. Global, porque a gente já tem atuado fora do Brasil e a gente já entende que esse é um caminho natural. E digital, porque a gente também entende que não tem como operar negócios que não tragam o digital para dentro dessa operação. Isso é muito mais do que comprar computador, isso é muito mais do que usar software. Isso é de fato para nós, na nossa visão, operar de forma digital, digitalizar as operações, que é meio. No fim do dia a gente quer satisfazer melhor os clientes, gerar mais valor, ser mais produtivo. E nessa jornada a gente também usa o digital, a inovação, mas de novo, muito menos como um buzz da moda, muito menos como uma palavra de glamour. Inovação, tecnologia, digitalização para a gente são alavancas do negócio. No fim da jornada a gente quer ter um negócio melhor e o cliente mais satisfeito. Vamos explorar um pouco disso aí, porque são poucas empresas que podem bater no peito e falar, olha, a gente vai multiplicar por 5, num período de 5 anos, vamos crescer 50% esse ano. São números expressivos. E você mesmo falou que crescer dói, né? Tem os desafios do crescimento, o desafio de manter a cultura, crescimento rápido. Eu queria explorar primeiro essas alavancas que você comentou. Quais são, assim, se fosse para fazer uma short list, os grandes elementos que propiciam esse motor tão forte de crescimento? Só para te situar, quem está nos assistindo ali, tem muito empresário e empreendedor que está na mesma posição, ou de você como executivo líder, ou como empreendedor sócio, né, como CNPJ, e que está buscando encontrar essa forma de crescimento para a sua empresa. A gente sabe que não existe uma receita perfeita, mas a gente queria entender com as suas alavancas. Olha, existem algumas coisas que vão se transformando e você vai se adaptando a elas, mas algumas eu diria que são premissas para qualquer empresa conseguir crescer. Eu sou muito descrente de negócios que imaginam crescer de forma sustentável, desorganizada. Eu acho que isso funciona durante um tempo, mas isso vai limitar o crescimento ou pode levar até o colapso. Então, um dos principais elementos que historicamente a Terminal trabalhou muito, e mesmo quando ela era uma empresa muito menor, foi a capacidade de planejar, até porque isso tem a ver com gestão de projetos, né? Então a gente não poderia ser casa de ferreiro, espeto de pau. Então a gente acredita muito no planejamento, a gente tem uma máxima na empresa que a gente gosta muito de dizer, que a gente não acredita que planejamento garante sucesso, mas a ausência de planejamento garante fracasso. Então você planeja para replanejar, mas não planejar vai certamente fazer com que você tenha muita dificuldade. Não garante sucesso, mas ele aumenta as chances dele. Sem dúvida nenhuma. Então é nisso que a gente acredita. Então na base de tudo está planejar, pensar, estudar cenários, entender as dinâmicas dos comportamentos dos clientes, da sociedade, como é que os efeitos de várias coisas podem impactar no teu negócio. Então a gente dedica muito investimento a esse tipo de coisa, ao pensamento estratégico. Eu, particularmente, nos últimos anos, estudei muito estratégias de empresa e eu acredito muito na estratégia emergente para o momento atual. O mundo é muito fluido, então eu acredito pouco naqueles modelos de estratégia mais engessados do passado. Então eu gosto mais da estratégia emergente, que você vai acomodando as transformações no teu modelo de negócio e a partir daquilo você vai incorporando elas para que elas gerem mais valor. Mais ágil, mais flexível. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, um elemento importante para o nosso crescimento, que dá a base para você poder crescer, é o investimento que a gente faz no pensamento estratégico e no planejamento. Exemplo disso, você falou que vocês têm um plano para 2030? Até 2030. Muitas empresas não têm. É claro que quando a gente olha para 2030, seria ingênuo você ter travas muito engessadas do que vai ser lá, até porque não é profecia. Mas você tem balizas estratégicas, você tem guias que te direcionam para onde você quer chegar em 2030. E quando você coloca essas guias, uma pitada de ousadia, isso te puxa para que você seja uma empresa melhor, que você busque aquilo. E por mais que a gente tenha crescido, a gente tenha um plano muito ousado para 2030, a gente está adiantado nesse plano. O nosso pace está acelerado em relação àquilo que a gente atingiria em 2030.
É claro que você está acelerado hoje, pode vir uma crise, pode vir uma guerra, pode vir uma nova pandemia e o que você acelerou você perde, mas na média, certamente a gente vai conseguir chegar lá. Além da capacidade de planejar, uma crença muito forte que eu acho que é fundamental para qualquer empreendedor, o empreendedor que não acreditar nisso vai também, o empreendedor que não planejar e não acreditar no que eu vou falar vai ter muita dificuldade de ter o empreendimento dele de sucesso. É a crença das pessoas, é através das pessoas, para as pessoas. Independente do ponto que você tiver na jornada de fornecimento, seja serviço, de produto, tem gente, desde o início da jornada, se envolvessem com inovação, então tem meta, tem bônus atrelado, então você tem toda uma correlação para que as pessoas se sintam motivadas e incentivadas a participar da inovação. Tecnologia e inovação, para mim, andam muito juntas, nem toda inovação é tecnológica, mas é muito difícil hoje você desvincular inovação de tecnologia, do digital. Então a gente também traz essas alavancas de forma muito forte. A gente já falava em atuar de forma remota, usando o digital para observar projetos, através de câmera, através de conexão de câmeras com software, esse tipo de coisa. E a gente tinha dificuldade de convencer o cliente disso. Porque é um desafio. O seu negócio ele tem um aspecto físico por natureza. Né? Você faz gestão de projetos industriais, grandes obras. Então ele tem aquela característica física do canteiro, da lama, e ao mesmo tempo você querendo fazer um trabalho digital. E aí teve esse desafio cultural, dá para dizer, do cliente? Muito grande, só que teve uma coisa que foi muito triste do ponto de vista da sociedade global, que foi a pandemia do coronavírus. Afinal, milhões de pessoas morreram no mundo, mas isso mudou um pouco o jeito de fazer negócio. E do ponto de vista de operar de forma digital, de tentar fazer as coisas remotas, de repensar o modelo de trabalhar, eu acho que a pandemia, nesse sentido, fez com que, vou usar uma expressão antiga, que a ficha caísse para algumas empresas, para alguns negócios, para algumas pessoas, né? Eu costumo dizer, a primeira vez que eu fiz uma videoconferência fazem 17 anos. Fazem 17 anos que eu fiz uma videoconferência. E há 17 anos atrás ela me surpreendeu. Tem gente que foi surpreender com o poder da videoconferência agora. Então, assim, precisou de vir esse solavanco para a gente ver que há outros formatos, outro jeito de fazer. E o que aconteceu? Como a gente já acreditava muito nisso, a Time-Now cresceu muito desde 2020. Para você ter ideia, em 2020, no início da pandemia, a gente tinha 600 colaboradores e hoje a gente tem 1.700. Né? Então, assim, a gente conseguiu crescer o negócio mesmo no movimento de pandemia, mesmo com esses desafios todos. E muito por conta dessas alavancas, da inovação, do digital. A gente, né, o ano passado gerou a equipe inteira em torno de 1.500 ideias, quase 400 dessas foram 100% implantadas. Temos um programa de ideia muito bem consolidado. Deixa eu te interromper, segura um pouquinho, eu vou querer entrar nisso, mas só recapitulando. Então você falou de 3 alavancas que você considera que dá para atribuir parte do sucesso da Time-Now. A primeira é uma visão e uma preocupação com um pensamento estratégico, um olhar para frente, um planejar-se, né, um balizar crescimento. Segundo, uma crença nas pessoas de que tudo é feito por elas e para elas. E terceiro, uma crença e um hábito de inovação, né? Não é só uma que você falou mais cedo que você não quer ver só as coisas na parede, mas quer ver elas sendo demonstradas no comportamento. Me parece que inovação é um comportamento na Time-Now, né? A gente quer de fato criar uma cultura de inovação, de fato criar uma cultura que as pessoas entendam que a inovação faz parte do negócio, que inovar é o ato de enxergar as oportunidades e tentar atacar essas oportunidades, atacar aqui no bom sentido da palavra, de uma forma diferente, gerando um valor diferente, permitindo um pensamento divergente do teu. Então é isso que a gente acredita, e esse ambiente, quando é criado, de fato você cria uma alavanca poderosa para o negócio, né? E de novo, aquilo que eu falo, né, te falei lá no começo, aí os resultados são consequência. Você consegue ter uma receita maior, você consegue atingir novos mercados, novos clientes, o resultado no negócio é positivo. Então a gente
E isso é um pouco diferente e também um pouco de crença minha. A gente tem crescido, mas tem crescido com um resultado positivo no bottom line. Então a gente não cresce queimando caixa, a gente cresce crescendo com um negócio saudável, positivo, com as pessoas felizes. Não é um crescimento artificial. Não é um crescimento artificial. É claro que tem modelos de negócio que isso faz parte da jornada, mas isso tem que ser parte da jornada. Isso não pode ser a jornada como algumas pessoas acreditaram, e eu acho que isso está caindo um pouco por terra. Então, sim, inovação é um elemento fundamental. Inovação, na minha visão, não é uma área, não é um departamento, não é uma pessoa. Empresas inovadoras têm culturas inovadoras. Entendem que é parte do trabalho. É parte do trabalho, é parte do negócio. Se você for numa empresa e a inovação estiver numa área, ou estiver numa pessoa, ou as pessoas estiverem falando assim, quer dizer, além de eu trabalhar, eu tenho que inovar, isso não vai ser sustentável, não é assim que a gente acredita. Vamos trazer um pouco para a terra, você começou a pincelar aí numa das iniciativas que vocês têm. Dá uma visão para a gente de iniciativas de inovação, né, que tornam essa inovação parte do dia a dia. Como você falou, não é uma coisa isolada, é parte do trabalho terminal. Dá uma visão para a gente de iniciativas que vocês fazem. Você comentou de um programa de incentivos para a inovação. Isso, a gente tem um programa, e é um programa mesmo, porque ele é diferente de projeto, ele é de natureza contínua. A gente chama de InoveNow. Como o nome da empresa é Time Now, ou a gente põe time em alguma coisa ou alguma coisa now. A criatividade acaba ficando limitada a isso. Mas o programa chama InoveNow, e o programa InoveNow ele tem 3 eixos muito importantes, igualmente importantes. O primeiro deles é o eixo de cultura de inovação. Então, quando a gente começou a InoveNow, a primeira coisa que a gente quis fazer é vamos criar uma cultura. É volume, é abrangência, é capilaridade, é todo mundo ser envolvido, é muita comunicação, é falar muitas vezes até que isso se torne uma coisa natural, e não se tornou ainda, e lembre que eu estou falando de 5 anos. Isso é outra coisa. Inovação não é maratona, não é corrida de 100 metros. Inovação é maratona, é no longo prazo que se ganha esse jogo. Então, às vezes as pessoas se decepcionam porque estão pensando em tiros curtos e, na verdade, é um jogo de longo prazo. Então, não tem ROI imediato. É claro que você tem que buscar pequenas vitórias, porque isso dá o estímulo, né? Você tem que balancear curto com longo prazo, mas o jogo é de longo prazo. Então, o programa InoveNow, cultura de inovação. Então, fazer com que as pessoas entendessem que aquilo faz parte do todo. Segundo eixo, inovação aberta. É ter a humildade de reconhecer que você não tem todas as soluções dentro da terminal. Tudo um exercício de humildade, de você enxergar que fora dos teus muros existem oportunidades. E aí, quando você trabalha assim, você se conecta, você se permite fazer conexões de fato de valor, porque você trata aquilo como via de mão dupla. E aí você tem coisas que vão surgindo quase que naturalmente. Você acaba criando uma área de CVC, de Corporate Venture Capital com eles, e ser primeiro lugar, porque são de fato referências para nós. Então a inovação aberta, quando você faz de forma humilde, eu acho que ela gera muito valor. Então a gente tem CVC, mas a gente faz CVC do tipo assim, a gente investe dinheiro e põe a startup dentro da terminal, porque a gente acha que ela está dentro da terminal também. Antônio, então a gente estava explorando um pouquinho a questão de que as lições dos seus comentários. Primeiro, a equipe de inovação na terminal não são inovadores por natureza, eles são muito mais provocadores, incentivadores, né? Você comentou que tem um programa que as pessoas vão nos contratos provocar a inovação, como é que é isso? Exatamente, né? O time, inclusive, dedicado à inovação, é um time muito pequeno, né? Como eu falei, 12 pessoas, mas 7 ou 8 estão no laboratório fazendo esses pilotos, e 3, de fato, 4 são os dinamizadores da inovação. E aí eles trabalham em 2 programas. Um é de criar embaixadores de inovação, porque aí você vai dando capilaridade para isso, você vai de fato criando aquilo que eu falei da cultura de inovação. Tem outro programa que chama Explore, que eles vão nos contratos explorar as dores do negócio, e aí ou se dar ideias ali através de design thinking, né, de modelos de ideação, e para tentar dar a solução para aquelas dores ali mesmo, alimentando inclusive o funil de ideias, ou quando você não reconhece
o como resolver ali, esse Explore volta lá para a inovação aberta e tenta capturar essas soluções fora do negócio. Então, independente de dentro ou fora, o papel do time de inovação é estar sempre tentando fomentar a inovação, que através dela a gente busque ou soluções internas ou soluções externas. Então, sempre a inovação como um meio da jornada. No fim da jornada, o que a gente quer, de fato, é trabalhar de forma melhor, deixar o cliente mais satisfeito, melhorar os resultados do negócio. É para isso que inovação serve. Bacana. O motivo de eu estar explorando esse ponto é que é um erro muito comum das empresas que estão iniciando na inovação, criar uma área, criar um cargo, às vezes criar até uma sala colorida, põe puff, não sei o quê, mas quase que compartimentaliza a expectativa de inovação aquele pequeno cubículo organizacional, aquela caixinha na estrutura. E todo o resto fica igual. E eu estou vendo que vocês foram numa abordagem bem diferente, que a inovação ela é muito transversal. Né? Ela é muito... É processo, não é área. Desde o início, quando a gente resolveu estruturar um time dedicado à inovação, e veja a palavra dedicado à inovação, não significa que as outras pessoas também não pratiquem inovação. Esse é só 100% dedicado à inovação. Eu sempre falei, inovação não é área, não é pessoa, inovação é processo, ele é cross na organização. E é isso que a gente precisa criar, porque no fim do dia eu vou passar, o time de inovação que está lá hoje também vai passar, e o que vai ficar se a gente tiver trabalhado bem é uma empresa que tem uma cultura de inovação. Essa é a nossa crença. É claro que tem elementos que ajudam nessa jornada, você criar um espaço que seja, do ponto de vista de neuropercepção, agradável para você se sentir mais tranquilo para inovar, isso facilita, mas isso é muito pequeno na coisa toda, né? Você vai ver na terminal, a gente tem espaços, que a gente tem um ambiente agradável, que a gente acredita que isso ajuda a empresa a ser inovadora, mas isso aqui é só minha sede. Aí quando eu vou para um contrato, eu estou dentro de uma mineradora, eu estou dentro de uma siderúrgica, eu estou dentro de uma planta de química e petroquímica, que não dá para pôr puff lá. Porque não faz o menor sentido puff lá. E nem por isso você vai ter que ser inovador igual. Então, só para mostrar que não é isso que vai te fazer inovador. O que vai te fazer inovador é, de fato, criar essa cultura de inovação. Mas, de novo, eu vou voltar lá no início da minha fala. E você alinhar os objetivos da inovação aos objetivos do negócio. Quando todo mundo entender que para a gente gerar mais resultado financeiro para o negócio, para o cliente ser mais feliz, mais satisfeito com aquilo que ele recebe da terminal, para a gente ser mais produtivo, esse é o objetivo final. E você tem subobjetivos que dá ideia, contribui para aquilo ali. Então, no fim do dia, as coisas precisam estar dentro de um plano alinhadas para que as pessoas percebam a geração de valor daquilo que foi feito. E aí as pessoas têm uma noção de que aquela ideia, daquilo que foi praticado, de fato gera valor e melhora a vida deles no fim do dia. Muito bacana, muito bacana. Para a gente começar a descer a ladeira, porque o tempo é curto, tem muita coisa bacana que estava para perguntar aqui, mas queria falar um pouquinho dessa presença e dessa relação com o Base, né, como um hub. O quanto que a terminal é beneficiada e, em contrapartida, também beneficia, ajuda a engrossar o caldo, estando, né, num hub de conexão. Você diria que a terminal teria os mesmos resultados se tivesse nessa jornada sozinha, por exemplo? Eu acho que tem dois aspectos que são fundamentais. Um, eu precisaria voltar naquilo que eu falei, que eu acho que também o Base 27 é um elemento para criar a cultura de inovação na sociedade capixaba. Então, ele também tem que ser olhado com um objetivo de longo prazo. Porque, como eu disse, eu não acredito em empresa forte em ecossistema de inovação fraco. Então, por si só, essa é uma crença nossa no Base 27. E, ao criar o Base 27, ele também fez com que outros movimentos fossem criados, né? Então, numa ambição de longo prazo, por que não a gente aqui tem um ambiente como Floripa aqui no Brasil, como Israel ou como Vale do Silício nos Estados Unidos? Então, isso vai criar um ecossistema forte, e ecossistema forte produz empresas fortes do ponto de vista de inovação. Mas mesmo com esse objetivo de longo prazo, no curto prazo eu tenho a convicção de dizer que é uma relação, uma simbiose muito positiva para a terminal, como também a terminal contribui para o Hub, para o Base 27. Até porque o conceito de Hub é esse, né? Um conceito de rede, de network. E
E a gente usa muitos termos em inglês e não consegue entender o que eles significam, né? Qual que é o conceito de network? Qual que é o conceito de rede? É que o produto de uma rede é muito maior do que se aqueles nós não tivessem conectados. Então, uma rede é um conjunto de nós conectados que, através desse efeito de rede, gera benefícios muito maiores do que se aqueles nós estivessem atuando de forma separada. 2 mais 2 são 5. 2 mais 2 são 5, exatamente. Então, e isso tem surgido, a gente já fez negócio aqui no Base 27, a gente já teve ideia no Base 27, a gente já criou relacionamento no Base 27, a gente já fez missões no Base 27, então, negócios reais, já viraram nota fiscal a partir desse relacionamento criado aqui no Base 27, num ciclo muito curto, de 2 anos, que a gente fica muito feliz do que aconteceu de positivo para a Terminal via Base 27, mas a gente fica mais feliz ainda do que o Base 27 já criou para a sociedade capixaba, ao ponto do Base 27 ser hoje reconhecido até fora do Espírito Santo como uma iniciativa que tem crescido em termos de inovação aí no Brasil. Beleza. Para fechar, uma lição para quem está nos assistindo ali, seja executivo, seja empresários, para quem de repente está ainda no início dessa jornada de inovação. Você ventilou vários argumentos dos benefícios da inovação, mas para quem ainda está em etapas muito iniciantes, talvez o ROI ainda esteja muito longe, ou os benefícios estejam muito longe, o que dá para deixar, de repente, lição dessa jornada, pelo menos dos últimos 5 anos de inovação na Terminal? Eu costumo dizer e usar uma frase que parece que combina palavras um tanto antagônicas. Eu acredito que inovação é fundamental para a perenidade dos negócios no mundo atual. É esquisito pôr inovação e perenidade numa mesma frase, porque sem inovação eu acho muito difícil que os negócios sobrevivam a um mundo que se transforma o tempo todo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: não é fácil, é difícil, é jogo de longo prazo, mas ele é preciso ser iniciado. Porque se eu pudesse dar uma dica, se você não está fazendo, você já está atrasado. Né? Então, assim, essa construção do futuro é uma construção coletiva que começa agora. E esse agora já foi ontem. Então, você precisa fazer, porque senão você vai ficar para trás. Começa pequeno, começa com calma, começa humilde, começa de forma pragmática, entendendo inovação como uma alavanca do resultado do teu negócio. Se você fizer assim, entendendo que ela será importante para o negócio, entendendo que ela precisa ter capilaridade na tua empresa como um todo, pode acreditar que no longo prazo você vai ser bem sucedido. Amigos, vocês viram aí as lições diretas do homem. Antônio, obrigado. Valeu demais. Prazer estar com vocês. Acompanha, você que está chegando agora, acompanha a gente, seja aqui no Spotify, seja no YouTube, no SoundCloud, e acompanha também a Terminal, baita empresa referência aqui no Espírito Santo, referência nacional, orgulho, né, de empresa, e aprendemos um pouquinho aqui com o Antônio. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço.